Olá, eu sou a professora Vanessa Cresce e hoje recebemos o Dr. César de Moraes, que é psiquiatra especialista em transtorno do espectro autista. Dr. César inovou em seu tempo de doutorado ao realizar uma pesquisa qualitativa e quantitativa sobre esse tema. Atualmente, tem realizado uma série de estudos, incluindo a neurociência. Dr. César, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço muito estar aqui, seu convite, e poder falar de um tema que eu adoro, né, o tema da minha vida, falar sobre TEA. É um tema que é super atual também, nesse momento, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, agora sim, ainda hoje nos falta bastante pesquisas, né, sobretudo no Brasil, que façam essa análise qualitativa e quantitativa. O que te motivou a realizar esses dois aspectos sobre o tema do transtorno do espectro autista? Eu acho que eu juntei minha prática clínica, sabe, de consultório, de não só de atendimento mesmo, com uma visão na época que eu tinha que colocar algo quantitativo, porque senão eu não publicava em lugar nenhum, né? Eu acho que tinha muito isso. E eu tenho esse viés também quantitativo, mas hoje eu perdi muito disso. Hoje eu tenho uma visão muito mais qualitativa do que quantitativa, apesar da questão quantitativa ser fundamental, né? Eu fui me afastando dessa visão quantitativa ao longo do tempo, desde que eu fui atendendo as crianças. E qual o principal aprendizado do seu doutorado, professor? E o começo do final do doutorado, a gente está começando a nossa vida, né? Entendi, De entender de fato aquilo lá, de você começar a entender alguma coisa sobre aquilo lá. entendi. Ontem eu estava falando com um menino numa mesa, aí ele estava terminando o doutorado dele. É notório isso para mim, sabe? Da vivência depois que você cria, quando você termina, é aquele momento que você está em processo de formação, né? Eu escreveria tudo diferente hoje, né? Como eu acho que todo mundo, né? Acho que todo mundo faria diferente. Mestrado, doutorado, totalmente diferente. A gente olha para a tese e a gente nem se reconhece mais nela. Com certeza. O senhor tem toda a razão. Bom, agora vamos falar um pouco da sua experiência clínica. O senhor tem estudado, desculpa falar senhor, Tá tranquilo. pode ser? É Pode. Você respeito, fica à professor, vontade, é chama o que você respeito. quiser. É que nós estamos aqui com uma autoridade no assunto, e autoridade a gente respeita, né? E o senhor fala assim sobre a questão da influência da genética no desenvolvimento do autismo. Considerando a sua experiência clínica, os seus estudos, quais seriam as lacunas que as pesquisas têm deixado? Há muitas. Porque assim, eu quando comecei a fazer o doutorado, na verdade desde o mestrado, veio um professor da Escola Paulista de Medicina e falou assim: como é que você vai definir autismo? Eu estou há 30 anos tentando definir autismo, né? E os grandes experts do mundo vão modificando isso, e vai alterando aquilo que a gente vê como autista. Quando eu comecei na Unicamp, 30 anos atrás, vinha um autista do Paraná, outro da Bahia. Hoje você vê autistas em todos os lugares. Os critérios mudaram, mas não são só os critérios. Alguma coisa também está acontecendo. E não é só genética. Então, tem algo genético, é inequívoco, né? Você pega estudos com gêmeos, se você tem um filho autista, a chance do gêmeo que é monozigótico C chega a mais de 80%, mas não é 100%, né? Não é 100%. Tem um fator que não é integralmente genético. Interessante. Então, você pega gêmeos idênticos, Sim, explicar para o exato, público leigo. Você pega gêmeos idênticos e, mesmo assim, pode ser exato. que tenha uma variação ali que um não vai ser autista. E tem um monte de formas de explicar, né? Ah, estudos com ratas, olha só. Aham. Uma rata que é uma boa rata, uma boa mãe. A, ela não, e eles alteram geneticamente os ratinhos, né? Se ela está com aquela boa mãe, o ratinho não desenvolve autismo. Só que a coisa mais interessante é que se ele inverter os ratinhos, que aquele que estava desenvolvendo autismo para de desenvolver autismo.
dá para entender? Não é modulado só pela genética. É modulado também a expressão genética pelo fator do ambiente. Então, a gente não é feito só pela questão genética. Algumas coisas sim, né? Altura, né? Tem algumas coisas que são muito genéticas. Mas a expressão genética, ela varia o tempo inteiro de acordo com os fatores do ambiente. O cuidado da mãezinha ratinha lá, ela faz com que o autismo Exato. deixe de se desenvolver? Deixa de se desenvolver. A expressão do gene modifica. Isso é muito interessante. É muito interessante. Quando o Kanner começa a descrever as mães geladeiras, é óbvio que é um absurdo, mas assim, uma boa mãe hoje é um grande fator de evolução, né, da criança. É um grande fator de evolução. Existe um fator genético, mas não é só genético. Aí vem a questão do aumento da prevalência. Pensa o seguinte, em 1967 o Lotter faz uma pesquisa que é 4 para 10 mil. Hoje a gente está 1 para 31. 1 para 31. 31. Uma pessoa a Para cada 31. nascimentos. Exato. Pensa assim, nos últimos 5, 6 anos era 1 para 150, 1 para 130, 1 para 88, 1 para 66, 1 para 36. Você entende? Ano a ano, nada geneticamente faz isso. Nada, nada. Se pegar síndrome de Down, você está aí, é o mesmo padrão. E é um acaso. Né? Você não tem isso genética. O autismo hoje é a grande forma também de se entender algo que tem um componente genético muito marcado, é inegável, mas que está aumentando a prevalência. E aí é um questionamento imenso se está ou não, por fatores que são seguramente ambientais. Seguramente ambientais. Muito interessante essa perspectiva. É muito. E o que pode ser ambiental, né? Tem um monte de ideias. Inclusive o uso da tecnologia. Né? Tecnologia, mas tem coisas mais incríveis. Uso de... Você já viu uma plantação transgênica? Você sabe por que é transgênica? Porque eles alteram a soja geneticamente, vêm com um avião, jogam veneno na soja inteira, só fica a soja viva, mata tudo. 33% das mulheres grávidas nos Estados Unidos têm glifosato no sangue, que é o que eles jogam para matar a soja, para matar todos os seres vivos ali que estão na soja, só ela não morre. 33% das mulheres grávidas. E tem essa correlação, os países que apresentam, porque, bom, o mapeamento das grávidas não deve ocorrer em vários lugares, né? Mas se fizer essa pesquisa de quantas mulheres apresentam esse percentual, a gente consegue relacionar com a agricultura. Seguramente. Seguramente. Olha só, você vê isso nos Estados Unidos, no cinturão da soja, do milho, as taxas de prevalência são maiores. Veja, eu não posso afirmar isso. Ninguém pega isso e faz um estudo de fato de segmento. Não. É claro, envolve interesses. Ninguém faz isso. Envolve... Aí as pessoas falam assim, não está tendo um aumento. É uma mudança de critério. Não, não é. A Inglaterra estuda por mais de 20 anos, de 2000 até de 90, um pouco mais de 10 anos, de 92 a 2002, subia de 4 a 5 para 10 mil para 92. É o mesmo critério. Eles mudaram o critério. Está pipocando autistas no mundo. E as pessoas acham que está se mudando os critérios porque o diagnóstico está sendo mal feito. Não, a gente vive uma crise de diagnóstico hoje. Entende? Uma crise. Ainda mais quando o DSM-5 começa a usar o termo de transtorno do espectro. Porque quando você usa o termo espectro, você pode colocar uma infinidade de pessoas que não teriam esse diagnóstico hoje e que começam a vislumbrar essa possibilidade de diagnóstico. Pela sua experiência, o valor seria maior ainda de diagnóstico se o serviço público tivesse ou há muito diagnóstico? Há pouco ou há muito diagnóstico, Olha doutor? só, não, seguramente está se fazendo cada vez mais diagnóstico. Uhum. A minha questionamento é a qualidade do diagnóstico. Tá. Tá?
Porque, assim, olha o que está acontecendo. Eu faço um diagnóstico de uma criança com TEA. Os pais têm comportamentos autísticos, a gente chama de fenótipo ampliado. E é usado esse termo fundamentalmente para estudo e pesquisa genética. Bom, se aquela criança tem, o pai já se vislumbra assim, já vai buscar na internet, já tem um monte de influencer falando sobre aquilo. Bom, eu sou autista. A mãe também é autista. Eu vi uma entrevista com o Bill Gates essa semana, ele falando que ele é autista. E ele fala exatamente isso. Quando o DSM-5 coloca o termo espectro, poxa, eu comecei a conseguir me enquadrar ali dentro desse grupo. Só que tem que ter uma coisa, tem que ser impactante, tem que ter impacto, tem que preencher critério, tem que evoluir ao longo da vida daquela forma. Que impacto pode haver? E aí é muito complicado, porque ele pode dizer que é o impacto da subjetividade dele. Cada um, quer dizer, o ser humano não é o laudo, né? É Varia complicado. muito, é complicado. Agora, ao mesmo tempo, o laudo te coloca num lugar para que você se reconheça e possa se fortalecer dentro das suas características. Se você tiver a TEA, seguramente, né? Entendi. Porque é o começo de tudo. É o começo de É o tudo, é o laudo, é o diagnóstico. diagnóstico. A partir do diagnóstico, né? A gente pode não saber nada de causa, Vanessa, mas a gente sabe tudo da evolução e do desfecho. A gente sabe como as coisas vão evoluir. Então, quando eu dou um diagnóstico, eu sei como aquela criança vai evoluir. Eu não sei a causa, mas eu sei como ela vai evoluir. Descreve, a gente conhece vários na escola, na saúde, descreve um caso de sucesso que o senhor conheça, assim, Eu o senhor tenha tenho acompanhado. vários. Eu vou citar uma menina, não vou nem citar o nome, mas hoje ela é jornalista, ela fez jornalismo, ela está escrevendo um livro junto comigo. Uhum. O livro dela é incrível. Eu pedi para ela escrever em 3 meses a parte dela. Ela, no terceiro mês, ela me entregou. Eu estou enrolando ela, tadinha, faz 9 meses. Uhum. Mas quando você começa a ler a parte dela, é encantador aquilo. Ela escreve muito melhor que já escrevo há tanto tempo. Uhum. Pela espontaneidade. Eu tenho outro menino que fazia medicina. Depois ele foi virar biólogo. Ele trabalha com categorização de espécie. Ninguém vai fazer melhor do que isso que ele, né? Porque ele faz aquilo de uma forma muito sistemática. E tem tantos outros, tem muitos outros. A gente Mas posso quais falar uma são, infinidade de pessoas. se o senhor pudesse elencar, os fatores que fazem com que categorizar ou elencar os itens necessários para que nós, enquanto educação, saúde, sociedade, família, possamos desenvolver essas pessoas que estão nesse espectro. As pessoas vão ficar bravas comigo, mas eu digo assim: a primeira coisa é ter dinheiro. Condição sine qua non. Exato, porque o custo do tratamento é absurdo, né? É. Mas assim, se eu tirasse isso, tem alguns fatores. Falar até 5 anos de idade. Pra você ter uma ideia, a criança antes dos 5, se ela chegar falando, ela tem uma chance. Se ela chegar sem falar, ela tem 2% de chance de vida adulta independente. Não ter retardo mental associado, não ter comprometimento intelectual associado. Ter um trabalho precoce, começar a estimular de forma precoce. Você pode pegar uma criança de 2 anos, eu depois de 6 meses estimulando, e olhar para trás e questionar o próprio diagnóstico que eu dei. Eu não vou ver isso com um menino de 10 anos, que começou a ser estimulado aos 10. Agora, veja, tem pessoas que já começam dentro de um nível de funcionamento diferente. Ele já tem um nível intelectual bom, ele desenvolve a fala na época boa, ele pode passar uma vida sem ter reconhecimento do diagnóstico, principalmente mulheres que fazem masking, elas não têm estereotipia, elas conseguem ler você e tentar copiar você. Elas sofrem por isso e vão ter diagnóstico na vida adulta. Agora, aquele que não fala, eles têm um diagnóstico muito cedo. É o que mais caracteriza um diagnóstico precoce. Porque é a primeira coisa que a mãe vem vir buscar. Meu filho não fala. Só que não é só não falar, né? Ele não fala, ele não aponta, ele não usa mímica. A linguagem inteira está comprometida, né? Não é só não falar. Então,
A gente já parte de padrões diferentes de funcionamento. Aí a gente tem hoje uma sociedade de filhos únicos, com isso daqui na mão, falta socialização, Sim. quer dizer, É muito difícil, é muito né? difícil. Porque tem estudos hoje que mostram que se a criança ficar abaixo de 2 anos na frente do celular, ela vai desenvolver características, pelo menos não que ela vai desenvolver autismo, mas características autísticas. Ah. A mãe de um primeiro filho, ela não identifica, porque ela não sabe como é um desenvolvimento típico. Muitas vezes a escola hoje está encaminhando, porque não tem outro diagnóstico, né? Qualquer dificuldade a escola encaminha, vai dizer que é autista. Está muito complicado nesse sentido. Uma sociedade que olha fundamentalmente para uma mídia e dessa coisa dos influencers, que a grande maioria não tem ideia e vão falar um monte de bobagem. Não há acesso. É outro problema, não há acesso. Os pediatras que deveriam conhecer aquilo não conhecem aquilo. Então, muitas vezes, a família fica perdida nesse meio. Agora, o senhor me coloca um questionamento. Na educação, a gente tem discutido muito a questão da inclusão na escola regular. Porque nós tivemos aí vários estudos que chegaram ao Brasil, tivemos a professora Maria Tereza Egler-Mantoan, que foi uma voz muito importante para a inclusão. E hoje, a questão está posta na escola. Sim. E aí a gente começa a estudar alguns casos nos Estados Unidos de que nas escolas há salas inclusivas, mas não há essa inserção, em alguns casos, do aluno na escola, na sala de aula regular. Agora, me parece que é benéfico para esse aluno autista ele ser inserido nessa sala de aula regular, porque ele tenha a condição de conviver com crianças sem estereotipia, não sei. Olha só, você além, seguramente é benéfico para ele. Não tem fonte de estimulação melhor do que outra criança. Tá. Só que é benéfico para todo mundo, porque um autista dentro de uma sala humaniza. Sim. Entende? Humaniza os Sim, outros. com certeza. Humaniza o professor, humaniza os alunos. Eu tenho uma filha já adulta, ela passou uma vida falando de um menino para mim. A foto dele está no quarto dela, adulto já. Esse menino veio me procurar adulto, ele tinha TEA. Ela nunca se deu conta disso. Ela nunca falou que ele tinha. Pouco importava o que ele tinha. Né? Ela importava o jeito, a forma, mas fazia parte do grupo. A criança ela não tem essas categorizações que a gente faz. O mais difícil é para o professor. Né? O professor tem muita dificuldade. E depende também do nível de funcionamento da criança. Com certeza. Aí a adaptação pode ser maior ou menor. Né? Eu acho que o professor ele sofre numa angústia, ele quer dar conta de ensinar, ele quer que todos saibam ler, que todos saibam escrever, porque isso é parte da inserção social. Hoje, com a tecnologia, você tem alunos que aprendem lá, usa o voice no celular, mas mesmo assim, a gente tem essa angústia da inserção social. É muito difícil para o professor. Hoje eu tenho um olhar professor, assim, eu acho eles guerreiros. Ontem eu fui dar uma aula para professores da educação especial lá de Sorocaba. Veja, eles tentam, mas eles têm algo que é superior a eles, que eles têm que seguir. Eles não têm estrutura, eles não têm apoio de conhecimento, e além do que, eles não têm a contrapartida de alguém chegar para eles e falar: é isso aqui, ó, que está acontecendo. E você lida com isso assim, assim, assim. Né? O que dificulta muito para eles, é muito difícil. A formação é muito ruim, essa que é a verdade. É verdade. Nós tivemos aí um momento, inclusive eu conversei com um professor essa semana da rede municipal, Sim. que parte da formação do professor de educação especial era feita na medicina. Sim. Hoje em dia, toda na educação, e eu nunca escutei falar de TDAH, tive que lidar isso ao longo da vida,
aí foi depois que eu fiz uma cirurgia, que deu uma reviravolta, que eu me dei conta que provavelmente eu tenho esse quadro, né? Mas, enfim, eu acho que os professores precisam dessa formação. Você imaginar que tem 15% das crianças hoje no mundo com algum problema de saúde mental grave o suficiente para tratar. Você imagina a quantidade de criança hoje que não está dentro da sala de aula, que está precisando de ajuda, né? Com TEA, deprimidas, bipolares e por aí vai, né? Eu acho isso muito sério, porque muitas vezes a escola muitas vezes não, na maior parte das vezes, a escola é a porta de entrada ao serviço social. Então, quando a gente fala assim, é preciso ter dinheiro, é preciso ter dinheiro. Mas quando eu tenho um governo preocupado com a inserção social de fato, a escola ela pode ser essa porta de entrada das famílias para esse mundo que se abre quando a pessoa tem um diagnóstico. Não tenha dúvida. Eu vou te parafrasear aqui o Norman Sartori, ele diz assim: não tem saúde sem saúde mental. Não tem saúde mental para uma criança que não vai bem na escola e que não tem uma estrutura escolar adequada. Hoje, além de que, o Brasil criou uma bendita lei de aprovação automática que a criança chega na quarta série, não sabe ler nem escrever. O que você faz? Né? E a gente acumula analfabetos funcionais. E é incrível, porque os professores têm que lidar com isso e, ao mesmo tempo, tem os autistas. Tem as crianças deprimidas. Então, eles estão tendo que lidar com tudo isso, sem formação, sem estrutura, sem apoio. É difícil, eles são guerreiros demais. E eu acho que, além de tudo isso, tem toda uma informação reforçando tudo isso. Hoje você liga o seriado, você vai ver uma criancinha que cometeu um ato horroroso na escola, sabe? Então você... aí todo mundo só fica falando daquilo. Sim. Reforça! Eles vivem com medo, né? Até porque você trabalhar numa escola ainda de uma periferia, você pode pegar questões de conduta muito sérias também, né? E por aí vai. Mas sabe, professor, nunca tive problema, assim, a gente mantém uma positividade aí, uma relação, eu diria que humana, sabe? Exato. E aí não dá problema, mas enfim, o medo faz que a gente faça coisas assim bem complicadas, né? Mas deixa eu voltar aqui, nós já conversamos sobre a questão genética, nós sabemos que hoje há algumas iniciativas no que se refere ao uso da cannabis medicinal para conter a irritabilidade. Qual é a opinião do senhor? Eu penso assim, é incipiente, tem que se estudar muito isso ainda. Eu, pessoalmente, na minha prática, eu acho que se for só CBD, que é o canabidiol, não funciona, tem que ter THC. Tá. Uma porcentagem muito pequena de THC, mas tem que ter. Aí, assim, tem hoje coisas muito melhores nesse sentido. Explica para o público leigo, por gentileza, qual que é a diferença? Porque, assim, você tem o tetraidrocanabidiol, que é a substância que dá o high da maconha, propriamente, tá? O canabidiol, ele não dá high. O raio... O efeito da maconha, efeito, ele não dá. Ele não tem esse efeito. Tá. O que dá é o tetraidrocanabidiol. Então, você pega hoje no mercado produtos que só tem CBD. E mesmo tem alguns... nos Estados Unidos? Mesmo nos Estados Unidos, só tem CBD. Austrália? Todos. E alguns que tem CBD com THC, que eles chamam de full spectrum. Porcentagens mínimas de THC. Só que, além disso, a gente tem um problema. A gente não sabe o quanto aquilo é puro. Então, você tem uma infinidade de produtos hoje que chegam que a gente não sabe exatamente quanto tem ali, o grau de pureza que se tem ali. Até porque a produção não é regulamentada. Não. Então, peraí, deixa eu entender. Então, tem um remédio regulamentado com determinada substância, mas a produção dessa substância não... Não. Porque o canabidiol... É surreal. É surreal. Ele começou a ser usado para epilepsia. Todo mundo sabe que é muito bom. Só que agora se usa para tudo. Para câncer, para dormir, para autismo, para depressão. Né? Então, tem uma máxima na medicina que é assim, ó, tudo que serve para tudo não serve para nada. Como substância.
mas ela está sendo estudada, tem muita gente que acredita, né? Agora, tem coisas melhores. Eu, trabalhando com criança, não vou pegar uma criança de 3 anos de idade, vou estar dando canabidiol, sabendo que a FDA aprovou aripiprazol, risperidona, tem uma infinidade de estudos muito melhor controlados para isso. Agora, às vezes dá um desespero também. Você já tentou de tudo, nada funciona. E muitas vezes os pais querem também aquilo de alguma forma. Eu tenho uma vivência com canabidiol que é muito controversa. Eu vejo coisas que funcionam, coisas que não funcionam, mas nunca sozinho. Eu nunca Tá. vi funcionar sozinho, né? Agora, tá aí, tem um monte de estudo. E Não, e estudo tem serve demais, né? eu nem deveria falar isso aqui, né? Mas tem algumas experiências, alguns gênios da arte que, de algum modo, a gente sabe que são usuários, né? E Sim, que conseguem levar uma vida normal. prática, normal. Não, Conseguem produzir, pagam suas contas, para a gente o pensar a THC respeito. ele tem um impacto que leva muitos anos e talvez nem tenha algumas pessoas. Afeta muito a memória, né? Mas, assim, tem muitas pessoas que podem ter uma vida fumando o tempo inteiro. Mas, Fumando o assim, tempo inteiro, doutor? o tempo todo. Já vi muito isso. Você sabe que eu fui no Muito show paciente. do. Agora, veja, não estou falando para Não, fazer não, isso, tá? não, não, de jeito nenhum, de De jeito maneira nenhum. alguma. De jeito nenhum. Pelo contrário. Não, o Né? senhor sabe que eu fui fazer um trabalho de campo aí. Sei. Aí eu fui no a professora lá, né, vestida de Né? professora, assim, no show do Planet Hemp. Nossa, Mas sim. eu achei aquele pessoal tão tranquilo. Sim. Aí teve a roda lá, eu falei, nossa, isso daqui tá parecendo quadrilha de festa junina. Sei. O povo super Muito tranquilo, tranquilo. sabe? É o efeito, né? Muito THC, ele tem essa coisa. E É que no tem dois Canadá tipos também, a diferentes, né? juventude, tudo Mas ele está tranquila. legalizado na maior parte dos países, né? É. Né? Mas enfim, doutor, bom, acho que é bom a gente conversar de um modo transparente a respeito disso, né? Sim. Eu fiquei surpresa com essa coisa de que existe o produto, mas não existe a regulamentação da erva, aí existe o produto é Isso é surreal. incrível. E tem, assim, produtos que você compra em farmácia, tá? Produtos que você vai levar um mês para trazer, que vem de fora. Produtos que são, hoje, você produz uma forma, um certo veículo, uma forma de ingestão, uma quantidade, não tem isso regulamentado. Então você pega, cada um tem quantidades de THC e de canabidiol, fora tem pleno e tantos outros produtos que estão ali, né? Não é uma coisa pura. Alguns laboratórios estão fazendo algo puro, mas a maioria não. Gente, é muita hipocrisia, né? Bom, doutor, é, vamos voltar aqui pro roteiro, a questão dos fatores sociais. Quais seriam as prerrogativas para que os autistas, as pessoas no espectro autista, a gente escorrega aí nos termos, quais seriam as prerrogativas para que elas tenham, que elas vivam de um modo assim, com bem-estar? É difícil dizer que pelo indivíduo ser autista ele não tenha bem-estar, né? É difícil. Ah, isso é muito complicado, porque assim, você fala socialmente, tudo bem, mas mesmo socialmente, às vezes você não acessa. Você pega um indivíduo com TEA que não fala, que tem um comprometimento cognitivo, que faz flapping no canto da sala o tempo inteiro, você não sabe se ele está feliz ou não. Você não sabe. Agora, você pode encontrar um indivíduo de nível de suporte 1 que tem um nível intelectual normal, que fala, que estuda na universidade, você acessa, né? E aí entra a grande questão de tratamento, da parte qualitativa, porque quando eu penso em tratar, eu penso assim, o que eu posso fazer por eles? Bom, ser feliz, Uhum. ser independente. Só que às vezes uma coisa não bate com a outra. Eu conheço pais que têm filhos absolutamente dependentes, que juntam os filhos e levam eles para uma balada. E são felizes. Eu tenho filhos de amigos meus que a vida é uma porcaria. Não é uma relação direta, né? Então, aquela coisa assim, autista não gosta de barulho. Não, pode ser que. É que tem algumas características, por exemplo, eles têm dificuldades com alguns estímulos. Tá. Isso eles têm.
Mas se você cria um ambiente tranquilo, ele pode estar muito bem. Eu tenho por outro lado, eu tenho uma paciente que ela não pode ir no cinema, Se porque quiser água, eu vou pegar. Ela não pode ir no cinema, porque ela não tolera o som das pessoas comendo pipoca. Ela não tolera. Ela não tolera eu ficar passando aqui a mão, por exemplo, na calça. Ela ouve. Eu tenho um paciente que passa um avião. Antes do avião passar, ele está batendo a cabeça na parede. Porque ele já percebeu. o senhor está brincando? Não, não estou de jeito nenhum. Eles são muito mais hipersensíveis. Alguns, você tem que tirar a etiqueta da roupa. Alguns não usam certas roupas. Eles não toleram. E eles têm uma coisa assim, já que esse exemplo do avião, eles têm uma coisa de prever situações? Ah, desconheço. Sabe, no sentido assim, de realmente prever. Eu acho que eles podem ter alguns uma habilidade, talvez dentro de uma área que a gente não conheça, ah, que facilite. Por exemplo, uma vez entrou um menino na minha sala, ele fica assim, ó, parado na entrada. Eu não sei o que é, mas eu sabia que tinha algo sensorial. Depois eu atendo, tal, ele sai. Eu vou ver perto daqui onde ele estava. Você vê um sonzinho de uma tomada entrando em curto. Ele percebeu, eu não percebi aquilo lá. Ele podia ter dado um curto, mas eles terem uma capacidade de prever, não, eu creio que não. Eu acho que não. Eu acho que eles têm algumas áreas de habilidade. Por exemplo, tem aquela história do autista que você dá o dia da semana, da data tal, ele te fala qual o dia da semana é. Imediatamente. Eu já vi autistas que não falam, que saem tocando piano, sem nunca ter aprendido. Então, Né? Por quê, Vanessa? A gente não tem, não tem clareza. não tem O clareza. cérebro deles é hiperativado, né? Ele vive num loop, ele parece que ele não descansa, sabe? É um cérebro que ele vai se autoestimulando o tempo todo. Então pensa como se assim eu passasse, colocasse algo no seu ouvido, passasse parafina no seu olho, raspasse a sua língua e assim toda a sua percepção do mundo está alterada. Está alterada sensorialmente, né? Agora, considerando o pensamento acelerado, seria essas questões de paladar, de olfato, de questão de, enfim, da etiqueta, da roupa, o fator que diferencia um TDAH de um autista? Seguramente um deles é esse, né? Tá. Características ah, que são ligadas a um padrão de comportamento que ele é repetitivo, ele é estereotipado, ele é rígido, ele tem muita questão sensorial. Mas também, por outro lado, eles têm muitas dificuldades sociais de forma primária, de não conseguir se colocar na sua posição, na posição do outro. O TDAH não, ele pode ter dificuldade social, mas é secundária a dificuldade atencional. E fazer essa diferença às vezes não é fácil, porque pode ter os dois também. Pode ter os dois. E quando tem comorbidade? Não é fácil, porque você também daí você tem que saber qual é o nível intelectual. Porque tem mais isso. O comportamento autístico, qual é o nível intelectual? Se aquele nível intelectual, para aquele autista, aquele tempo de atenção era o esperado ou não. Entra aí, sim, alguns testes altamente estruturados podem ajudar. Aí a neuropsicologia pode ajudar muito. Mas evidentemente que não é muito fácil fazer isso. Antigamente não podia. Aí começa questões classificatórias. A gente começa a picotar as pessoas. Você não podia dar diagnóstico de TDAH para um menino que era autista. De repente muda a classificação. Hoje eu posso. E de que maneira isso tem sido feito? Como se faz a mudança ou Não, como se o faz o diagnóstico? Vou te falar na prática. Impacto. Impacto. Se eu pego um menino com TEA, tranquilo, que está na escola, que está com uma dificuldade de atenção muito grande, e isso está prejudicando o desempenho acadêmico, por exemplo, provavelmente eu vou tratar. Só que ele pode estar naquela desatenção por algo que é ritualizado.
por algo de um pensamento em loop. Eu não tenho acesso. A gente não tem esse acesso. É muito difícil. Eu estudei comportamento repetitivo na minha tese de doutorado. Eu via aquilo que eu falo da compulsão, eu via o ato motor. Mas muitos não falavam, eu não sabia o que se passava na cabeça dele. Então a psiquiatria ainda vira algo que é absolutamente descritivo. Ela é uma entidade ainda muito teórica. Entende? É muito mais pela observação do comportamento do que eu entender de fato aquilo que está acontecendo. O que é possível para pessoas de um nível de funcionamento maior. Não é porque você está com uma dificuldade social, porque você é ansioso socialmente e desatento, que você é autista. Mas ele vai ser confundido com autista. Entende? E separar essas coisas é que está sendo a grande dificuldade para uma parte das pessoas. E aí entra esse monte de diagnóstico, que antes provavelmente não aconteceria. Se você for ansiosa social, se você for uma desatenta, você está indo mal na escola, bom, ela tem TEA, ela não tem amigas. Ela está indo mal, ela é desatenta. Ela fica isolada porque ela está sofrendo, repetindo um determinado padrão de comportamento. TEA. Mas não necessariamente acontece. Quer ver outro exemplo? Transtornos de vinculação na infância. Sabe crianças que vivem em orfanato, né, que não tiveram por traumas contato com outro, eles não se vinculam, eles têm uma dificuldade de vínculo muito grande. Só que eles não têm padrões de comportamento repetitivo. Eles têm um entendimento, mas eles não se vinculam. Mas muitos, se você colocar dentro de uma possibilidade, talvez tenham diagnóstico de TEA. Nossa. Quer dizer, se não estivessem inseridos com outras crianças, talvez elas tivessem os estereótipos. Talvez, mas assim, você entende que assim, são padrões de comportamento que a classificação tenta dimensionar, mas que se misturam. Entendi. Que se misturam. Eu vou tentar te dar um exemplo, fora de TEA. Bom, veja o seguinte, a gente não trabalha com algo categorial. É tudo ou nada, é que nem Covid. Ou você tem ou você não tem. Isso. TEA não, é que nem hipertensão arterial. Todo mundo tem traço de autismo. Só que a partir de um determinado traço, aquilo é autismo. Todo mundo tem pressão arterial. Mas a partir de um determinado ponto da sua pressão, aquilo é hipertensão arterial. Entendi. Todo mundo tem açúcar no sangue, mas a partir de um determinado ponto, aquilo é diabetes. É assim hoje muito na saúde mental, né? Na depressão, no bipolar. Todo mundo oscila de humor, mas alguns padrões de oscilação são altamente impactantes. Todo mundo tem traço autístico. Só que ter aquela característica inteira que os critérios demonstram e ter o impacto que é necessário e ter a evolução que é necessária, não é todo mundo que vai ter. É muito difícil. Eu publiquei um vídeo falando assim. Eu fui num neurologista porque eu estava com dor de cabeça e falei para ele, eu estou com enxaqueca, né? Ele falou, não. Não é toda dor de cabeça que é enxaqueca. Para ser enxaqueca, ela tem que durar de 24 a 72 horas. Ela tem que ser forte, ela tem que ser só de um lado ou do outro. Você vê, é específica a dor de cabeça. Aí eu fui no reumatologista porque eu estava com dor na junta. Eu falei para ele, eu tô com artrite reumatoide, né? Ele falou, não. Não é porque você está com dor na junta que isso é artrite reumatoide. Para ser artrite reumatoide, você tem que ter rigidez matinal por mais de 1 hora. Você tem que ser tantas juntas, você não pode ter inchaço nelas. Bom, isso é artrite reumatoide, mas você pode ter dor na junta. Eu estou com problema social, eu tenho autismo, né? Não. Você tem autismo, você tem que ter dificuldade na cognição social, você tem que ter padrões de comportamento repetitivo, você tem que... Aquela dificuldade social, ela é primária. Você tem que ter impacto em pelo menos 2 ambientes. Essa é a dificuldade.
Hoje a pessoa pega uma dificuldade social, é autismo. Qualquer dor de cabeça é enxaqueca. Qualquer artrite é artrite reumatoide. Entendi. Né? E não é assim que funciona. Agora, doutor, os autistas são muito conhecidos pelo hiperfoco. É. Como que a escola, a sociedade, nós sabemos que há profissionais de todas as áreas com esse quadro. Como que essas comunidades podem aproveitar isso em benefício do autista e do próprio funcionamento da comunidade? Ele pode ser bom, mas como tudo parece assim, é que nem curva de Gauss, né? Você vai aumentando, seu desempenho vai aumentando. Você vai se concentrando muito, seu desempenho vai aumentando. Mas vai chegar um ponto que você começar só a ficar focado naquilo, seu desempenho cai. Tem autistas que podem falar só sobre um tema pelo tempo inteiro. Quando você encontra ele, vai falar do Guarani ou da Ponte Preta, é ótimo. Só que depois você passa 3 dias e você vê que ele só fala daquilo. Ele continua falando daquilo, né? Aquilo vira um problema. Ixi, a gente tem muito autista político, então, né? Tem muito, muito. De A e B. Muito, De A e B. Exato, tem muito. Nossa Senhora! Porque, mas eles têm uma malandragem, né? Que o autista não tem, mas eles podem ter hiperfoco, seguramente. Isso é muito interessante, né? Porque são comportamentos humanos. Olha que Comportamentos interessante. humanos. Você pode hiperfocar, eu posso hiperfocar, mas não necessariamente eu tenho TEA. Ou eu posso ser desatento, não necessariamente eu tenho déficit de atenção. Tudo são critérios, né, que você tem que preencher. Você pega lá um cirurgião, o cara faz 10 cirurgias por dia. Tem alguma coisa ali. Ele é cirurgião. Além disso. Ele pode, mas pensa assim. Destaque em todos os rankings. Pega como que é o nome do filme? O Melhor Impossível, com o Jack Nicholson. O Melhor Impossível. Ele é um obsessivo, ele é um anancástico, mas sequer ele tem transtorno obsessivo compulsivo. Ele é um anancástico. O que significa? Anancástico, assim, você tem uma personalidade obsessiva. Uhum. Então você é organizado, a sua casa é limpíssima, você não gosta nada fora do lugar, você chega sempre no horário. Né? É uma característica de personalidade. Mas não é porque você é assim que você é autista. Muitas pessoas pegam isso e falam, tá vendo? Tá vendo? Eu tenho isso aqui também, eu sou autista. Não, mas você tem que também ter dificuldade no entendimento social. E tantas outras coisas. Mas a gente pode ser rígido. Né? A gente pode tranquilamente, é uma característica de personalidade. E aí entra outra grande dificuldade. O que diferencia hoje um indivíduo com transtorno do espectro autista adulto, chegou até a vida adulta, geralmente mulheres sem diagnóstico, porque fazem masking de alguém que tem um problema de personalidade, que por estar passando por um problema específico, ele de repente ele tem dificuldade de manejar aquilo. Bom, agora eu sou autista. Quer dizer, você pega as vencedoras do Oscar. As vencedoras do Oscar. Sim. Vou citar, eu não sei se é o caso dela, mas você pega uma Jennifer Lawrence, Sim. que é brilhante, Sim. que faz qualquer papel. Sim. Não estou diagnosticando a Jennifer Lawrence, sim. Mas pode ser que ela tenha alguma coisa ali, porque ela dizem que é bipolar, que tem outra coisa que falam que ela é borderline, mas ela imita muito bem qualquer personagem, né? Ela é brilhante. Ela é brilhante. Ela é brilhante. E aí a gente vê o seguinte: você pode ter um transtorno mental e conseguir conviver com ele, mas ele pode estar numa fase tão agudizada que talvez você não consiga. Você pode ter um controle. Ela pode ser bipolar, ela pode ser borderline, ela pode ser isso, aquilo, mas com tratamento ela pode ter uma vida normal. E quer dizer, esse fator genético agora, que tem emergido dos estudos do autismo, pode ser uma grande revolução no transtorno mental, porque você acaba entrando num espectro ali que ele pode ser melhor trabalhado. Com certeza. Por... Hoje o pessoal de Princeton já divide em 4 grupos, trabalhando e seguindo um corte de anos, milhares de crianças. Fala assim, tem o indivíduo que é moderadamente, enfrenta desafios moderados. Tem outro que tem sintomas de comportamento e sociais. Tem outro que não apresenta um quadro muito mais leve.
tem outro que apresenta comprometimento intelectual junto. Eles dividem já de forma diferente, tá? Mas são todos autistas, mas eles já subdividem. Aí eles vão olhar geneticamente e eles percebem que os que têm comprometimento intelectual, eles têm manifestações de genes que são herdados, de alto impacto, que se manifestam muito cedo. Muito cedo. O outro, eles têm genes que são de algo que a gente chama de de novo, que apareceu pela primeira vez nele, os pais não tinham, que aparecem só depois, mais próximo da vida adulta. Eles vêm conseguindo mapear, né, qual o tipo de gene. Hoje, antigamente era mais de 1000, hoje tem uns 100 genes candidatos. E cada um tem seu papel. E eles estão conseguindo mapear isso. Aquele gene faz tal coisa. Então, a gente vai chegar um momento, Vanessa, assim, que a gente não trabalha com uma patologia. A gente trabalha com uma apresentação clínica, que nem hipertensão. Na minha época, a gente falava, olha, 80% é essencial, você é hipertenso. Hoje, a hipertensão é cardíaca, ela é vascular, ela é renovascular e ainda 20% a gente não sabe a causa. A gente vai chegar a isso, Inteia. A gente vai conseguir reclassificar e chegar a dizer, olha, por esse gene, você, mas aquele lá não. Aquele é outra coisa. Mas todos têm a mesma manifestação. Tá. Por situações que são distintas. Agora, o senhor deve atender também pessoas de alto desempenho que têm o diagnóstico na vida adulta, né? Eu estou perguntando do alto desempenho porque eu fico muito, assim, intrigada com esse perfil. Porque tudo que a pessoa superou para chegar onde ela está hoje, né? E aí eu fico me perguntando o que ela teve na vida, o que levou ela a chegar nesse nível. Não que a gente queira que todo mundo, né, seja assim, mas eu acho muito, muito interessante quando a pessoa exerce a sua vocação. Sim. Quando ela exerce aquele alto desempenho, quando ela entra no estado de flow. Sim. Né? Eu adoro flow. Eu adoro flow. Quando você perde a noção do tempo. Quando o senhor perde a noção do tempo e do espaço? Quando eu estou tocando. Tocando? O quê? Qual instrumento que o senhor toca? Eu toco vários instrumentos, mas o que eu mais gosto atualmente é gaita diatônica. Aí o senhor perde a noção do tempo e do Total. espaço. Fecho meu olho e perco meu tempo, sei nem onde eu estou. E cada um faz isso, né? Encontra esse momento. Seguramente que é o grande momento, né? Que é aquilo. Momento, parece que é quando Deus te toca e você vai, né? Uma coisa assim impressionante. A gente vê muito isso na música, né? Você está numa roda de músicos, você está tocando, de repente você vê que aquilo está saindo da alma de cada um, né? Você vê o Joe Cocker em Woodstock cantando aquela música dos Beatles. Aquilo é uma coisa incrível, sensacional. Ele está num transe. Aquilo lá sai da alma dele. Se parar para pensar, não canta daquele jeito. Né? Uma ópera. Não canta. Se parar para pensar, não flui, né? Não tem flow. Nicoleles vai falar do brainet, né? Quando um grupo todo consegue ser orgânico o suficiente para... Ele está tentando aplicar isso no Palmeiras. Foi bom, mas estamos precisando. O Flamengo saiu primeiro. O Flamengo saiu primeiro na frente. Mas é difícil. Mas você vê isso com um grupo de pesquisa. Você vê com equipes, né? Levam anos. Você olhar para o outro e você sabe o que o outro pensa. É automático. Mas aí a universidade tem muita competição. Muita. Você não consegue desenvolver personalidades para que cada um exerça determinada função que faça aquilo que é melhor. Que isso daí vem do empreendedorismo, né? O melhor de mim e o melhor do outro. Agora, na universidade, é uma competição, é o Lattes, é o Qualis, a gente fica adoecido, né? Tem no mundo inteiro, né? Eu acho que porque o ser humano ele tem uma característica ligada ao egoísmo e a uma necessidade como eu posso dizer, uma necessidade de autoafirmação, de se autoagradar de alguma forma, né?
Isso acaba com a gente como Não, sociedade, né? e acaba nessa polarização, porque nós não temos comunidades, instituições fortalecidas. Sim, Nós temos hoje figuras emblemáticas, sim, para o bem ou para o mal, que sim, são infladas por uma mídia que parece sim, que tem um projeto aí, né? sim. Projetando essas pessoas de acordo com o que cada um predispõe a gostar, né? É uma coisa É absurda, difícil. porque as pessoas estão acima das instituições E as hoje. pessoas mudam, né? E as pessoas mudam. Mudam. E as pessoas mudam. Por isso que eu acho que tem que ter alguns padrões, né? Uma sociedade mais evoluída, eles têm padrões, né, muito claros, né, de controle sobre esse fenômeno. A gente não tem ainda, né? Eu acho que eu ia perguntar aqui sobre a questão o que faz com que profissionais de alto desempenho desenvolvam a sua integralidade. Eu acho que é quando o senhor respondeu aí a questão do flow. Acho que acho que são momentos, não é sempre. Eu acho que são dons. Explica dom, doutor. Dom não se explica, né? Dom não se explica. Dom não se explica. Dou exemplo com a minha música. Eu toco cavaquinho. Eu penei para aprender a tocar cavaquinho. Uhum. Eu toco gaita diatônica, eu nunca estudei na minha vida. E o que e quanto a música ela compensa o seu trabalho? Tudo. Tudo. Sabe, brincar para criança é algo muito sério, né? É. Aliás, eu vou mudar isso, falar assim, o que é real? O que realmente é real? A mesa é real? Meu relógio é real? A dor é real? A dor é real. Aquilo que eu não abstraio é real? Quando você não consegue pegar nada mais de uma dor profunda, eu consiga transformar em alguma coisa. A, a música me faz abstrair o tempo inteiro. A brincadeira da criança faz ela abstrair. Isso que a gente faz aqui faz a gente abstrair. Quando você se depara com a dor nua, crua, sem conseguir transformar ela em nada mais abstrato, isso é o mais real que a gente pode vivenciar seguramente. E seguramente deve ser a dor mais profunda. É o que eu imagino como real. Eu sinto essa dor quando eu vou num lugar como Campo Belo. Eu vejo meninas grávidas de 12 anos. Eu não vejo lazer, eu não vejo árvore, eu não vejo asfalto. Não que o asfalto Você não mude. consegue abstrair Eu aquilo eu a não consigo nada. abstrair. Eu não consigo abstrair. Eu não admito, É doutor. Eu incrível. não admito. Aí eu brigo com todo mundo. É O pessoal me exato. conhece. Mas graças a Deus as coisas têm mudado. É E a exato. gente conseguiu abrigar. Eu sou professora de crianças em alta vulnerabilidade, jovens e crianças. Eu não admito. Eu não Ah, admito. chega uma hora, né, que não se brinca mais, né? 10, Você 8. pega o Benini, que ganhou daquele filme que ele tinha o filho em plena guerra. Ele vai mudando, né? Não é A Vida é Bela o nome do filme, acho que é. A vida é A Vida é bela. A Bela. vida é bela. Ele vai mudando, ele vai contando uma história que, plena situação de Segunda Guerra, ele vai criando um simbólico totalmente diferente, né? Simbólico para a gente é tudo, né? Agora, doutor, duas questões, na verdade, três aí para a gente finalizar. Como que o senhor diferencia alucinações auditivas com quadros psicóticos? Elas são, conceitualmente, são partes de uma mesma coisa, tá? Tá, Um quadro psicótico é uma quebra da realidade. tá. Um quadro alucinatório auditivo é um sintoma dessa quebra. Pensa você está ouvindo, eu estou aqui falando, mas eu não estou aqui. O que acontece? Pensa assim, ó, eu pego esse copo, você está vendo o copo. Eu identifico o copo sensorialmente, ele vai lá para o meu córtex. Fala, ó, vai em córtex associativo, busca na minha memória, fala, isso é um copo. Agora, isso aqui, eu pego a garrafa e falo assim, isso é um copo. Bom, isso é uma ilusão. Eu tenho um estímulo, mas meu córtex percebe de forma diferente. Agora, pensa assim, eu continuo vendo o copo, mas não tem mais o copo. Isso é uma alucinação. Aí eu quebrei com a realidade.
que é uma psicose. Entende? O quadro alucinatório é uma alteração sensorial, de senso-percepção, dentro de uma psicose. Mas você pode ter uma alteração de conteúdo de pensamento. Entendi. Querem me matar. Você quer me matar. Ou eu vi essa podcamp, bom, essa é a dica que vocês duas vão me matar. Você está louco? Ninguém vai te matar. Mas eu estou fora da realidade. Mas é uma alteração daí de conteúdo de pensamento. É um delírio. Também presente em psicose. Ou uma alucinação, também presente em psicose. A psicose é o conceito da quebra da realidade. Aí esses fenômenos são todos fenômenos psicóticos, na realidade. Mas aí a gente chega no outro contraponto que o senhor levantou. A dor, ela é real. Isso é incrível, né? É incrível porque é uma contradição. Se o que é real é o sentimento, então como que a alucinação, o delírio, enfim... Eu posso tentar te explicar. A gente tem uma estrutura egóica, né? Assim, você tem clareza do que é meu e o que está oposição a você. O que eu tenho dentro, o que eu tenho fora. Você pode sentir uma dor tão grande que esse eu se rompe. É a psicose mais verdadeira possível. Eu não tolero a dor mais. Eu, como sujeito, rompo. Tem muita gente aí, numa forma teórica, de dizer que essa alucinação são partes dele, no próprio meio. Ele rompeu com aquele eu. Nunca mais volta a ser o mesmo. É uma quebra da linha da vida. A Clarice Lispector dizia isso. Ela fazia aquela literatura que eu tenho muita identificação, eu acho incrível. E ela dizia, o meu medo é ir para esse lugar e não voltar mais. Mas é incrível porque, assim, a morte, eu acho um pouco disso. O estado eu gosto disso, de perda de consciência, onde você começa a romper tudo, mas volta, se integra de novo. Qual que é o maior medo da morte das pessoas? É esse. Você, na realidade, não existe mais como sujeito. É uma coisa... Simplesmente são pedaços de você que estão aí pelo mundo, pelo universo. Eu não sei, mas é algo interessante se pensar. Algo bem interessante. E meio assustador, né? Não, com certeza. E qual figura histórica que o senhor acredita que, enfim, que se acredita autista, que impactou, assim, de maneira significativa? Um que vem à sua mente agora. Einstein dizia que ele era autista, né? Que dizia que o impossível é impossível até que alguém prove ao contrário. É dele essa frase? Eu acho que é. Eu acho que é. Quem mais? Newton também. Newton também dizia que ele era aquela coisa matemática dele. Diziam que Mozart também. Beethoven. Mas assim, não dá para saber, né? Não dá para saber. Agora, mais recentemente, você tem, o Elon Musk. Diz que é autista. O Bill Gates diz que é autista. O Bill Gates, Letícia Salabella, como é o nome dela? Sabatella diz que é autista. Se eu já não sei. E qual a mensagem urgente que o senhor gostaria de transmitir às famílias sobre a compreensão do transtorno do espectro autista? Ai, meu Deus, eu posso dizer o seguinte: são sujeitos, são como nós. E que, como nós, principalmente em relação à família, o que mais querem é um sentimento de afeto, porque a nossa autoestima está pautada no olhar do outro. Nenhum olhar melhor do que o da mãe e do pai. Se há esse olhar, não importa o que ele é, não importa. Importa ele dentro desse contexto de família e feliz. Eu não sei se os tratamentos vão mudar, mas isso não impede ninguém de ser feliz. Agora, a importância fundamental da genética, porque hoje esse diagnóstico ele é confundido com tantos outros que, de repente, eu tenho uma pessoa ali com autismo que ela é tratada como bipolar e ela fica um morto-vivo.
seguramente. E a família muitas vezes endossa a autoridade do médico, né? Ou pior, Porque você ter um diagnóstico que você pode mudar. Você ter fenilcetonúria. O que é isso, doutor? Sabe quando você faz o teste do pezinho, você não tem uma certa enzima que você vai acumulando aquilo, você pode cursar com retardo mental. Bom, você tem como tratar, né? E melhora. Uhum. Então, tem algumas coisas que você tem que identificar. Epilepsia, crise de ausência. Ela está tendo tanta crise de ausência que ele para de falar. Eu consigo tratar, mas você tem que identificar. E falam que ele é autista, ninguém procura nada quanto a isso. Agora recomendo um filme, um livro para finalizar, Ah, uma música. O livro eu recomendo o meu. Pode recomendar, doutor, suas redes sociais, o Recomendo o meu seu. transtorno de espectro autista, guias para pais e professores. Guias para pais e E professores. Excelente. eu acho que é legal, porque como eu estava te contando a história desse livro, né? Eu escrevi sem pesquisar nada, eu escrevi dentro de toda a minha vivência de 30 anos trabalhando com TEA. Depois eu coloquei algumas referências. Aquilo vem do mais profundo da vivência prática de um psiquiatra ao longo de 30 anos trabalhando com famílias e indivíduos com TEA. Excelente. É isso. O nome novamente? Chama Transtorno de Espectro Autista, Guia para Pais e Professores. E está disponível? Tá na Amazon. Na Amazon. Legal, legal. E um livro, um filme? Ai, meu Deus. É difícil, hein? TEA. Tem Não, tantos. pode falar qualquer um para as famílias. Para as famílias, se for para as famílias, eu quero falar outro livro que eu adoro. Pode falar que é também. Crime e Castigo, do Dostoiévski. Crime e Castigo. Aliás, Dostoiévski, tudo que você lê de Dostoiévski é sensacional. E filme... Nossa. Deixa para uma segunda conversa, então. Agora, uma música para a gente escutar enquanto está jantando e sair da TV. Eu acho que música... Ai, meu Deus do céu. Você faz umas perguntas difíceis, Vanessa. Outro dia eu coloquei Bach na sala, doutor, que eu gosto de trabalhar com música clássica. Eu ia falar música clássica também. Mas eu coloquei Bach na sala, as crianças se agitaram de um tanto, mas se agitaram. Eu falei, não, vamos ficar no palavra cantar. Eu toco samba, mas eu toco música clássica. E eu toco gaita em louvor dentro da igreja. Eu gosto de tudo, é muito difícil. Olha só para completar uma coisa. Eu pergunto para todas as crianças assim, olha, qual foi o seu momento mais feliz da vida? É difícil. O que te dá a maior saudade? É difícil. 3 desejos. É muito difícil. Então, assim, eu vou ficar para a próxima para responder isso tudo. Doutor, foi uma satisfação imensa tê-lo aqui. Eu acho que nós conversamos coisas que estão, assim, na vanguarda do pensamento sobre o tema. Começamos problematizando a questão do canabidiol. Nós temos uma medicação, pode falar que é medicação? É uma medicação. Cujo a substância não está regulamentada, o que implica no produto. O que é bem surreal. Conversamos sobre as questões relacionadas ao alto desempenho das pessoas com autismo e a questão do desenvolvimento de seus dons, suas vocações. Conversamos também sobre as inovações genéticas e, por fim, entramos aí um pouco na intimidade do doutor, conversando sobre seus gostos musicais, suas aptidões, e nós agradecemos muito a sua presença aqui, doutor. Quiser deixar uma mensagem final? Eu agradeço. Eu quero deixar uma mensagem para a escola e para os professores que, assim, uma criança com autismo dentro da escola, ela não atrapalha, ela humaniza. Tá. Aliás, uma criança autista em qualquer ambiente humaniza. Porque a gente aprende a lidar com diferenças. E as pessoas estão precisando muito disso. Ótimo. Muito disso. Muito obrigada, novamente. Obrigada, Alice. Obrigada aí o pessoal do IMA que fez com que nós tivéssemos esse espaço aqui para essa troca.